candidato João Zanzolo demonstrou mais uma vez desconhecer a realidade de Jaú. Em seu programa, ele afirmou que os recursos do município destinados à saúde diminuíram. Veja o que ele disse. Em Jaú, as verbas para a saúde vêm diminuindo a cada ano, segundo os dados oficiais do orçamento municipal. Isso não é verdade. Desde 1995, a verba para o setor de atendimento médico aumentou de 2,5 milhões de reais para quase 5 milhões de reais. Foram criados também novos serviços para a população. Veja quais são esses. Vigilância epidemiológica, Centro de Atendimento Oftalmológico, Vigilância Sanitária, Núcleo de Saúde da Mulher, construção da Policlínica do Jardim Pedro Ometo, PAS do Jardim Santa Helena, parceria com a Santa Casa na reorganização do pronto-socorro, pronto atendimento infantil, sede da Associação dos Diabéticos, parceria com a APAI para atendimentos de fisioterapia, parceria com o Hospital Amaral Carvalho na prevenção de câncer do colo de útero, Projeto Catarata. E agora, um outro candidato vem com propostas mirabolantes. Veja o que ele diz. O aumento da população e a necessidade de uma estrutura melhor, maior e mais moderna, justificam um investimento imediato na construção do pronto-socorro municipal. Para que gastar dinheiro na construção de um pronto-socorro municipal como pretende o Zanzolo, se já existe um pronto-socorro na Santa Casa funcionando em parceria com a Prefeitura? O caminho é continuar investindo na Santa Casa. Antes, tínhamos só um médico plantonista no pronto-socorro. Agora temos 3, incluindo um pediatra 24 horas por dia. Isso foi possível graças a um convênio entre Prefeitura e hospital. Em vez de mais um pronto-socorro, vamos levar o médico à casa dos jauenses, com o programa Saúde da Família. Além disso, vai ser inaugurada a Policlínica do Jardim Pedro Ometo, um verdadeiro mini-hospital. A Policlínica vai diminuir a procura pela Santa Casa e melhorar o atendimento. Veja com o repórter Edson Sobrinho. Vai ser inaugurada no início do mês de setembro mais uma grande obra em Jaú. Ela vai atender mais de 20 mil pessoas. Nós estamos falando da Policlínica do Jardim Pedro Ometo. Aqui, na realidade, vai funcionar um mini-hospital, numa área de 3.000 metros quadrados, com 1.400 metros quadrados de área útil, com médico para atendimento pediátrico, atendimento para idosos e também para gestantes. João Zanzolo parece desconhecer também que existe um Conselho Municipal de Saúde em nossa cidade. É ele quem autoriza a criação de mais um pronto-socorro. E o Conselho já aprovou a criação do programa Saúde da Família, que vai revolucionar o atendimento médico na nossa cidade. Não somos como o nosso adversário, que só vê coisas negativas em Jaú e em nossa administração. Se fosse assim, a revista Isto É desta semana não teria classificado nossa administração como uma das melhores do estado, superando inclusive cidades como Bauru, Araraquara, Botucatu, Ribeirão Preto e outros. Vocês me conhecem. Eu não costumo mentir. Existem problemas? Existem, sim. Mas nós vamos resolvê-los, assim como resolvemos o problema da falta d'água e da falta de moradia. Nós vamos encarar a saúde de frente. E o governo do Valdemar vai ser o governo da saúde. Valdemar resolveu o problema da habitação em Jaú. Agora vai resolver o problema da saúde. Quando lançou o projeto dos conjuntos habitacionais e dos lotes urbanizados, Valdemar iniciou a grande transformação que Jaú precisava na habitação. Hoje, a grande maioria dos jauenses tem casa própria, inclusive os mais humildes. Agora, Valdemar vai melhorar a saúde em Jaú, criando o programa Saúde da Família. Esse programa vai revolucionar a saúde pública na cidade. As pessoas vão receber em casa a visita de médicos, enfermeiros e agentes da saúde. Veja o que dizem secretários de saúde de locais onde o programa já existe. Falar em saúde da família nesse país é falar de alguma coisa que está mudando. É uma revolução branca que está passando desapercebida do país como um todo, mas que está alterando radicalmente a estrutura vigente de hospital, do poder médico. O atendimento aqui no programa Saúde da Família, ele ficou um atendimento diferente.
em relação ao atendimento anterior a este posto, porque o médico atendia e aquele paciente ia embora, a gente não tinha aquele vínculo com o paciente. Hoje não, o atendimento é feito e a gente olha o paciente na sua casa, vai fazer a visita, olha ele no intercâmbio familiar como um todo. A crise econômica que atingiu o país nos últimos anos castigou duramente o setor de saúde. O desemprego e o aumento nos preços dos remédios fizeram crescer a procura pelos postos de saúde. Isso trouxe mais dificuldades no atendimento. Mas a prefeitura não ficou de braços cruzados. A prova está nos investimentos feitos pelo município. Em 1995, eram investidos R$ 2.500.000 por ano em saúde, o valor que saltou para R$ 4.700.000 no ano passado, quase o dobro de 95. O número de pessoas atendidas por ano também quase dobrou. Eram 318 mil pessoas em 1991. Agora são 611 mil pessoas. As consultas com psicólogos, fonoaudiólogos e para exames com ultrassom subiram de 12 mil em 1991 para 50 mil em 1999. O atendimento no pronto-socorro da Santa Casa ganhou um reforço de 3 médicos através de um convênio assinado com a Prefeitura. Confira agora com nossos repórteres algumas das ações do Valdemar na saúde. Saúde é fundamental na vida de qualquer pessoa e a palavra prevenção é essencial para evitar qualquer doença. Aqui nesse posto de saúde, em média, 15 mulheres vêm fazer o exame gratuito de prevenção ao câncer no colo do útero. O programa é em parceria com o Hospital Amaral Carvalho, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Com bons resultados, o exame conhecido como Papa Nicolau já conseguiu salvar 102 mulheres em Jaú. A doença, se não for tratada desde o início, pode se transformar em tumor. A operadora de máquinas, Eliane Batista, sempre procura o posto para fazer o exame preventivo. Aqui em Jaú, principalmente, né, bem facilitado, né, só não faz exame quem não quer, porque no postinho tem, os médicos fazem e todo ano tem essa campanha. Eu costumo fazer todo ano e sempre quem está por perto eu costumo orientar também para que façam esse exame, né? Porque é muito importante. E mais informações de saúde com o repórter Edson Sobrinho. O Centro de Atendimento Oftalmológico, criado pelo Valdemar, já atendeu mais de 35 mil jauenses com problemas de vista. Pelo menos 200 pessoas se curaram da catarata graças a um convênio criado entre o município e a Universidade de Campinas. Foi tudo, foi o máximo, muito importante. Esse serviço é todo gratuito, seu Pascoal? É, tudo gratuito. Está se sentindo bem hoje? Hoje eu estou sentindo bem. Agora, Jaú dá outro passo para solucionar de vez o problema da demora para fazer exames e cirurgias, através da municipalização da saúde. A municipalização é importante porque a responsabilidade pelo pagamento dos atendimentos será de Jaú e não mais do governo federal. O município vai assumir todo o serviço de atendimento médico. Isso vai acelerar os exames e as cirurgias, porque será a cidade que vai contratar e pagar os hospitais. É atendimento melhor por você. Não sou político, sou médico. E é do ponto de vista técnico que acho que o caminho para melhorar a saúde de Jaú passa pela municipalização. Com a municipalização, os recursos que hoje estão com o governo federal serão repassados ao Fundo Municipal de Saúde. Com o dinheiro, a Prefeitura vai poder pagar melhores preços aos hospitais por cirurgias e por exames. Não tenho dúvida que isso vai melhorar e muito a assistência médica em nossa cidade. Antes de falar em saúde, eu quero lembrar ao povo de Jaú que nós resolvemos definitivamente o problema de abastecimento de água. Hoje, temos água 24 horas por dia, em todas as casas, até a nossa cidade atingir uma população de 250 mil habitantes. Estamos fazendo a estação de tratamento de esgoto. Jaú será a 5ª cidade no país a ter o seu esgoto 100% tratado. Temos o projeto pronto, através do prefeito Paulo Sérgio, para resolver o problema do aterro sanitário e a terceirização da coleta do lixo. Nossa cidade hoje tem 100% de rede de água, 100% de rede de esgoto, 100% de iluminação pública.
e até o fim do ano terá 100% de asfalto. O ensino municipal é da melhor qualidade. O ensino que é ministrado na rede pública é idêntico àquele que é ministrado na Fundação Educacional Dr. Raul Bauad. Então, o que é preciso agora? Para completar tudo isso e dar ao nosso povo uma qualidade de vida das melhores, idênticas àquela que é praticada nos Estados Unidos e na Europa, é atacarmos definitivamente a saúde. E hoje, o que há de mais moderno em termos de assistência médica é o médico de família. É o médico que vai atender o cliente em sua residência. E isso nós vamos fazer. E agora eu quero olhar para vocês todos, olhando nos seus olhos, fazendo uma promessa como vocês me conhecem. Darei à cidade de Jaú o melhor atendimento médico do interior do estado de São Paulo. Preste atenção, eu vou repetir, olhando nos seus olhos. Vou dar a Jaú o melhor atendimento médico do interior do estado de São Paulo e oferecer à nossa cidade a melhor qualidade de vida que o nosso povo merece. Existem mudanças e mudanças. Essa nova mudança que agora o candidato João Sanzorro propõe representa mudar para o outro grupo. O grupo dos ex-prefeitos Sigefredo Griso e Celso Pacheco. Veja quem está com ele. De um lado, Sigefredo Griso e de outro, o Celso Pacheco. Afinal, isso é mudar ou devolver o poder ao velho grupo dos prefeitos do PMDB? Na hora de votar, pense bem, o crescimento de Jaú está em suas mãos. Programa do Ratinho. Hoje, 9 da noite. SBT, na nossa frente, só você. Interrompemos a nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, reservada aos partidos políticos. Dentro de instantes, assista ao Programa do Ratinho. Valdemar,
O Valdemar saiu na frente na web. Ele já está na internet, na homepage www.valdemar45.com.br. Na página do Valdemar, você vai encontrar a biografia de um dos maiores prefeitos de Jaú, suas principais obras e as novidades que ele tem para a cidade no próximo governo. Mande seu e-mail www.valdemar45.com.br. Temos recebido inúmeros e-mails, todos eles nos apoiando, nos incentivando e confiantes na vitória. Vou responder a todos, através da minha assessoria. Continue mandando. Obrigado. Nossa gente sabe reconhecer quem trabalha por Jaú. Enquanto alguns passam a vida trabalhando por sua empresa e constituindo grandes impérios financeiros, outros se dedicam às causas públicas, ao povo. É uma questão de vocação e de amor pela cidade. Valdemar realizou grandes e importantes obras para Jaú, como as principais avenidas da cidade. Avenida Ana Claudina, Avenida João Ferraz Neto, Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, Avenida Zezinho Magalhães, Avenida Dudu Ferraz, Avenida Nenê Galvão, Avenida da Entrada Nova da cidade, a remodelação da Avenida Brasil e da General Isidoro. Valdemar fez escolas e centros de lazer, estações de tratamento de água e de esgoto, centros comunitários, viadutos, centros de saúde e a policlínica. Valdemar fez a rodoviária, o complexo de lazer do Lago do Silvério, a faculdade de Direito, o recapeamento de toda a cidade, a reforma do mercado municipal e conquistou o novo contorno rodoviário. Valdemar também construiu os principais bairros da cidade, como o Jardim Jorge Atala, o Jardim Pedro Ometo, o Jardim Ameriquinha, o Jardim Pires de Campos, o Jardim dos Pires, o Jardim Orlando Ometo e o Jardim Padre Augusto Sani, num total de 8.410 moradias, atendendo cerca de 34 mil jauenses que passaram a ter casa própria. Como se vê, ninguém fez tanto por nossa terra. Experiência e competência é Valdemar. O que é difícil de aceitar, o que é difícil de entender, como é que tem gente que é contra o lote urbanizado? Dizem que ele está velho e cansado. Velho de guerra e cansado de ouvir tanta bobagem. O que você acha das obras que foram feitas pelo Valdemar? Foi ótimo. O Valdemar ajudou muito pessoal, né? Tem muita gente carente sendo despejado, pagando aluguel, não tinha condições. E hoje a gente agradece a Deus e Valdemar. Não foi obra de... Já tá aí, né? Não tem como falar isso, né? Que é uma coisa que a gente tá vendo, né? O Valdemar, tudo que ele fez foi pela melhoria da cidade de Jaú. Nos programas desta semana do Valdemar, você viu que Jaú está crescendo sem parar e gerando empregos. Aqui no 7º Distrito Industrial, no Jardim Orlando Ometo, tem muita construção assim, ó, saindo do alicerce. Estamos aqui na Cartonagem Piranga, uma empresa que fabrica embalagens. Nada como a livre associação de ideias. A biomecânica é outro bom exemplo de parceria com a prefeitura que gerou mais empregos. Hoje, nós temos a infraestrutura necessária para receber qualquer indústria. Você também viu que a saúde será prioridade do próximo governo do Valdemar. Valdemar já resolveu o problema da habitação, da falta d'água, por isso tem credibilidade para fazer de Jaú uma cidade modelo também na saúde. O Centro de Atendimento Oftalmológico, criado pelo Valdemar, já atendeu mais de 35 mil jauenses com problemas de vista. Pelo menos 200 pessoas se curaram da catarata graças a um convênio criado entre o município e a Universidade de Campinas. Vou dar a Jaú o melhor atendimento médico do interior do estado de São Paulo e oferecer à nossa cidade a melhor qualidade de vida que o nosso povo merece. Valdemar também tem um grande projeto para continuar abrindo Jaú. Ele vai construir 2 avenidas margeando o rio Jaú. Vamos rasgar o centro da cidade, completando assim o plano viário de Jaú, melhorando consideravelmente o trânsito da nossa cidade. Valdemar tem um algo mais que o dinheiro não costuma comprar. Alegria de viver. Não dá para não ir de cara com a cara do Valdemar. E ele não faz o menor esforço para ser popular. Ele é popular. Herdou isso dos avós e dos pais, imigrantes que se estabeleceram em Jaú na virada do século. Com uma energia notável,
Valdemar daria certo em qualquer lugar. Mas tem um caso de amor indissolúvel com Jaú. Feliz de quem pode demonstrar seu amor. Valdemar conseguiu isso. Deixou em segundo plano a vida pessoal para dar a Jaú o melhor de si. Tem uma menina dos olhos que cresce sob os cuidados dele, bem no coração de São Paulo. Jaú. Não existe um lugar nessa cidade que não tenha a marca do Valdemar. Desde os seus tempos na Câmara, quando ergueu o primeiro edifício da cidade, com o profético nome de Novo Mundo. Nesses anos todos, Valdemar tem se aplicado nessa tarefa. Um operário na construção de um novo mundo para Jaú. Com ele, Jaú se tornou um modelo de cidade. Dentro e fora daqui, todos sabem que Jaú é cidade modelo. Mas nada disso aconteceu sem muita garra. Muitas vezes, Valdemar teve que cumprir a sua vocação atropelando a burocracia. Um lance que traduz a ousadia do Valdemar. Os trilhos da FEPASA não deixavam a cidade crescer. Ele trouxe as máquinas e, numa operação fulminante, começou a abrir sobre o leito agonizante da ferrovia a Avenida das Nações. É isso mesmo. Valdemar é um cidadão do mundo. Só que seu mundo é Jaú. E a palavra impossível não está no dicionário dele. Valdemar mudou a história da gente. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Valdemar mudou a história da gente. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Valdemar mudou a história da gente. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Valdemar mudou a história da gente. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Valdemar mudou a história da gente. Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Se a realidade de Jaú fosse igual ao que quer passar nosso adversário no programa de TV dele, nossa cidade seria a pior cidade do mundo. Eles acham que Jaú não é uma cidade boa, mas estão redondamente enganados. Eles passam o tempo todo criticando Jaú em seus programas. Eles só veem defeitos, mas a realidade é outra. As boas condições que Jaú oferece para quem mora aqui fazem com que as pessoas gastem menos dinheiro para garantir uma boa qualidade de vida. Veja alguns exemplos. Emprego. A cidade é a única em toda a região que vem mantendo um forte ritmo de crescimento. 15 novas indústrias estão se instalando no 7º Distrito Industrial e vem aí a nova cervejaria. A duplicação das estradas gerou empregos e a abundante oferta de água vai atrair mais indústrias ainda. Eu dei graças a Deus chegar essa firma, então estou agradecendo esse emprego que estou trabalhando até hoje. Saúde. Nenhuma cidade com mais de 100 mil habitantes possui um sistema de saúde como o de Jaú. São 4 hospitais, uma policlínica e 11 postos de atendimento. O centro oftalmológico, o pronto-socorro e agora o programa médico de família. O Valdemar, que já resolveu o problema da moradia, disse que a saúde será sua prioridade no próximo governo. Asfalto. O Valdemar recapeou a cidade inteira e asfaltou todos os bairros. Com o Valdemar e depois com o Paulo Sérgio, ninguém mais pagou pelo asfaltamento de ruas aqui em Jaú, o que é comum em praticamente todas as cidades. Para baratear os custos da prefeitura, o Valdemar construiu uma usina de asfalto. Educação. Na nossa cidade, ninguém precisa gastar para dar uma boa educação fundamental aos filhos. E as crianças nas nossas escolas aprendem e se alimentam bem. Aqui, a qualidade da merenda é reconhecida mundialmente pela Unicef, órgão da ONU que cuida das crianças. Informática.
Os jovens de Jaú não precisam pagar nada para aprender informática e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Jaú tem a Escola Municipal de Informática, que dá cursos de 6 meses para turmas de até 216 alunos. Esporte. No esporte, Jaú é primeiro mundo. Nunca nessa cidade havia ganho os jogos regionais. Agora foi bicampeã, batendo Bauru nos 2 últimos anos. As escolinhas de iniciação esportiva oferecem várias opções: karatê, capoeira, futebol, handebol, voleibol, basquete. São várias escolinhas, com 3.000 alunos. No esporte, eu tô fora de drogas. Eu estando aqui, eu tô aprendendo várias coisas novas. Moradia. E morar então? Nunca foi tão fácil adquirir uma casa própria em Jaú nos últimos 5 anos. O dinheiro que ia para o aluguel agora paga a casa própria, ou serve para comprar geladeira, aparelho de som, televisão. O Valdemar e o Paulo Sérgio já garantiram 8.410 casas para os jauenses. São 34.000 pessoas, 1/3 da cidade, que agora tem casa própria. Graças a ele eu tenho minha casa hoje. Cultura. Jaú é uma cidade musical e berço de músicos e bandas famosas. Aprender a tocar um instrumento aqui é praticamente de graça. A Escola Municipal de Música ensina para pessoas de qualquer idade violão, teclado e instrumentos de sopro. Transporte. Até o final do governo de Paulo Sérgio, você vai economizar mais ainda. Será criado o passe integrado, que vai reduzir as despesas com ônibus. Quem usa 2 ônibus vai pagar muito menos pelo transporte. Programa de governo. Nos nossos últimos programas, vocês ficaram sabendo que pretendemos construir uma avenida margeando o Rio Jaú com 4 quilômetros de extensão de cada lado, unindo o Jardim São José ao Jardim Sempre Verde. Essa avenida vai deixar a cidade mais bonita, melhorar o trânsito e oferecer lazer às margens do Rio Jaú. Outra de nossas grandes propostas é o Programa Saúde da Família, que vai revolucionar o atendimento médico em nossa cidade. Esse programa vai levar enfermeiras e médicos às casas dos jauenses. Com o atendimento em casa, as pessoas só precisarão ir aos postos de saúde em casos de urgência. Esse projeto é tão bom que já foi até aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Gerar empregos é também outra de nossas prioridades. Vamos continuar atraindo indústrias com incentivos, como os que demos para trazer a cervejaria Gold Star a Jaú, em parceria com a Bebidas Primor. Nos nossos próximos programas, vocês vão conhecer outras de nossas propostas de trabalho. Até lá! Valdemar tem um algo mais que o dinheiro não costuma comprar: alegria de viver. Não dá para não ir de cara com a cara do Valdemar. E ele não faz o menor esforço para ser popular. Ele é popular. Herdou isso dos avós e dos pais, imigrantes que se estabeleceram em Jaú na virada do século. Com uma energia notável, Valdemar daria certo em qualquer lugar, mas tem um caso de amor indissolúvel com Jaú. Feliz de quem pode demonstrar seu amor. Valdemar conseguiu isso. Deixou em segundo plano a vida pessoal para dar a Jaú o melhor de si. Tem uma menina dos olhos que cresce sob os cuidados dele, bem no coração de São Paulo. Jaú. Não existe um lugar nessa cidade que não tenha a marca do Valdemar. Desde os seus tempos na Câmara, quando ergueu o primeiro edifício da cidade, com o profético nome de Novo Mundo. Nesses anos todos, Valdemar tem se aplicado nessa tarefa. Um operário na construção de um novo mundo para Jaú. Com ele, Jaú se tornou um modelo de cidade. Dentro e fora daqui, todos sabem que Jaú é cidade modelo. Mas nada disso aconteceu sem muita garra. Muitas vezes, Valdemar teve que cumprir a sua vocação atropelando a burocracia. Um lance que traduz a ousadia do Valdemar. Os trilhos da FEPASA não deixavam a cidade crescer.
Ele trouxe as máquinas e, numa operação fulminante, começou a abrir sobre o leito agonizante da ferrovia a Avenida das Nações. É isso mesmo, Valdemar é um cidadão do mundo, só que seu mundo é Jaú. E a palavra impossível não está no dicionário dele. Meu marido tem 68 anos e aos 75 anos nunca precisava de ter uma casinha. Graças a Deus, foi por intermédio do Valdemar, do prefeito. Vamos voltar a ficar firme com ele. Valdemar é experiência. Sou Valdemar, sou que sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo deste chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Sou Valdemar, 45 eu vou voltar. Ele tem experiência pra voltar. Ele é o prefeito que nós vamos eleger. Ele é o prefeito pra nossa Jaú crescer. Sou Valdemar, sou que sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo deste chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Os nossos adversários não se conformam com o fato de que vamos trazer uma fábrica de cerveja Jaú e oferecer mais empregos à população. Numa tentativa desesperada de denegrir minha imagem, me classificaram de mentiroso e tentaram induzir a população a acreditar que eu outorguei a escritura de doação para a cervejaria. Ora, vocês mesmos viram em nosso programa que eu disse que doei o terreno à empresa e iria enviar à Câmara o projeto de lei para viabilizar a doação. A escritura só sai depois que houver autorização da Câmara Municipal. Isso ficou claro no nosso programa. Veja o que disse o repórter Edson Sobrinho. Houve até agora 3 encontros entre o prefeito Paulo Sérgio e o empresário Chiquinho da Primor para levar à frente o projeto. A prefeitura está fazendo o levantamento desse terreno para mandar à Câmara uma mensagem para formalizar a doação. Como vocês viram, só existe uma possibilidade da fábrica de cerveja não se instalar em Jaú. É a Câmara não aprovar a doação. Eu sou um homem de bem. Eu não minto. Volto a dizer, eu não minto. E o povo de Jaú sabe disso. É preciso ter um pouco mais de respeito com um prefeito cuja administração tem 73,3% de aprovação e que sempre pautou sua vida pela decência. Jaú está ganhando sim uma cervejaria, com incentivo da prefeitura e com meu incentivo. Para acertar a vinda da cervejaria Jaú, mantive várias reuniões com a Primor e seus parceiros norte-americanos. Eu sugiro aos nossos adversários que entrevistem a Bebidas Primor para confirmar minhas palavras. Agora eu pergunto, será que a forma moderna de fazer política é distorcer de propósito os fatos e denegrir a imagem de pessoas confundindo a opinião pública? Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confira o seu voto no verde, o seu voto é pra valer. Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confira o seu voto no verde, é Jaú quem vai vencer. Apresentamos a vocês o nosso novo produto. É a novidade que se compromete a resolver todos os seus problemas. O número chamado não está ativado. Por favor, verifique o número e tente novamente. Pode deixar. Mudança é comigo mesmo. Assim está bom? Pode ser. Cuidado com certos tipos de mudança. A vítima pode ser você. Quem dormir com sede, quem chorar com sede a beber água. A busca de recursos, investimento no saneamento básico, na busca de água, no tratamento de água, isso é muito importante. Uma falta d'água
que prejudica toda uma população, praticamente uma cidade inteira com problema de falta d'água, não tendo água nem para beber, água para qualquer tipo de coisa. Então isso é muito lamentável. E agora vamos ao repórter Ailton Medeiros. O que você acabou de assistir não tem nada a ver com Jaú. Esse drama é dos moradores da cidade de Sumaré, porque aqui a situação é completamente diferente. Cristiano, como é que é o abastecimento de água aqui? Aqui é normal, sempre tem bastante água, nunca falta. Quando eu quero, eu abro a torneira, sempre tem água, no chuveiro. Água à vontade? Água à vontade. Hoje, graças a Deus, a água aqui a gente não tem que falar nada, porque nós estamos bem servidos de água. Geralmente, um tempo atrás, nós não tinha água de manhã nem para lavar um quintal, nem para lavar uma roupa. Hoje, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar. Se hoje Jaú tem água à vontade em todos os bairros, é porque foi feita esta obra aqui. É neste local, no córrego Mandaguaí, a mais de 3 quilômetros da cidade, onde se faz a captação da água, que resolveu de vez todos os nossos problemas com o abastecimento. Uma adutora traz a água até aqui, onde ela recebe todo o tratamento necessário. São mais de 14 milhões de litros por dia, 594 mil litros por hora, que somados ao que a cidade produzia antes, totalizam 51 milhões de litros de água todos os dias, suficientes para abastecer Jaú até 250 mil habitantes ou mais. Para chegar à população, um reservatório principal faz a distribuição até os pontos estratégicos do lado direito do rio Jaú. Desta forma, toda a cidade é abastecida 24 horas por dia, porque o lado esquerdo do rio tem a água da primeira eta. Isto permitiu atravessar a pior estiagem do século, recentemente, sem falta d'água. Bem diferente do que aconteceu em Itu, onde o racionamento foi radical. Ô Fernando, como é que foi aquele momento que vocês viveram aí com relação à estiagem, à falta d'água em Itu, hein? Bom, a gente passou aqui nesses últimos meses, cerca de 2 meses e meio, né? Uma estiagem muito forte que os nossos mananciais não conseguiram resistir e diminuíram drasticamente de nível, né? Prejudicando a população, assim, a níveis alarmantes, né? E a população, né, ficou naquela, né? Teve que acordar de madrugada, fazer as coisas, os donos de casa tiveram que pegar a água, deixar lá, né? Coletando a água para outro dia usar. Além de quantidade, a água em Jaú tem qualidade. Se por um lado a água que sobra nas torneiras é a garantia de que empresas e investimentos virão para cá, a qualidade dá o toque que faltava. Até uma empresa, uma fábrica de cerveja norte-americana vai se instalar brevemente aqui. É a nossa água virando cerveja também. Um brinde aí, saúde! E agora conheço uma outra situação com o repórter Edson Sobrinho. Bom, nós estamos hoje numa das residências do Jardim Ameriquinha, um bairro aqui de Jaú que anteriormente sofreu muito com o problema da falta de água. Nós estamos na casa da Dona Irene, tudo bem com a senhora? Irene Bezerra Machado. Dona Irene, a senhora mora há quanto tempo aqui no Jardim Ameriquinha? Há 9 anos. 9 anos. Sofreu muito com o problema da falta de água? Sofrendo com bastante água, aqui sem água. Tinha vezes que meu marido chegava do serviço, não tinha onde tomar banho, não ia dormir sem tomar banho de noite, porque não tinha água, mas agora está tudo bem, agora tem bastante água, hoje não falta mais água aqui. Inclusive a gente pode perceber que a senhora está passando roupa, né? Já está com a louça lavada, já fez a comida. E aí, já fiz até uma horta e não falta água agora. Programa de governo. A falta de água é uma página virada na nossa história. Hoje, temos água em todas as casas, 24 horas por dia, até nossa cidade atingir uma população de 250 mil habitantes. E água da melhor qualidade. Agora, vamos tratar o esgoto. Vamos despoluir as águas do rio Jaú e dos nossos córregos. Jaú será a 5ª cidade deste país a ter o seu esgoto 100% tratado. É uma das maiores obras ambientais do interior do estado de São Paulo. Num dos próximos programas, daremos detalhes desta obra. Até lá. Sou Valdemar, sou que só não abro mão.
Ele conhece cada palmo deste chão, ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Sou Valdemar 45, eu vou voltar. Ele tem experiência pra voltar. Ele é o prefeito que nós vamos eleger. Ele é o prefeito pra nossa Jaú crescer. Sou Valdemar, sou que sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo deste chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Por que o senhor vota no Valdemar? É o mais bem preparado para administrar a cidade, com tudo que ele já fez. Eu acho que a cidade deve muito ao Valdemar. Ele é experiente nisso, né? Ele fez muita coisa boa para o Jaú, principalmente para os jovens, né? E não só para os jovens, como para os idosos, meia idade também. Ele vai trazer muita coisa boa para o Jaú. Eu voto é Valdemar. Meu voto é Valdemar. O que ele fez, eu não vi nada. O outro só sabe remarcar preço do supermercado dele, só. E era para entrar o supermercado Jumbo aqui em Jaú, ele não deixou entrar. Entendeu? O que ele fez? Não fez nada aqui em Jaú. Valdemar é experiência. Como a gente fica feliz quando nós tivemos a oportunidade de resolver o problema habitacional de 6.000 famílias. Quem tem casa, não liga. Ele não tem o problema, ele já tem a casa dele. E quem não tem a casa? É o maior sonho da vida de um chefe de família, é ter um teto, é ter uma casa, uma garantia para a sua família amanhã, se ele faltar, pelo menos a família tem um lugar para se abrigar. Porque aqui é a nossa casa, né? E eu não canso de agradecer a Deus pela essa casinha que eu tenho. Meu marido tem 68 anos e aos 65 eu nunca esperava de ter uma casinha. Graças a Deus, foi por intermédio do Valdemar, do prefeito. Vamos voltar a ficar firmes com ele. O Valdemar saiu na frente na web. Ele já está na internet, na homepage www.valdemar45.com.br. Na página do Valdemar, você vai encontrar a biografia de um dos maiores prefeitos de Jaú, suas principais obras e as novidades que ele tem para a cidade no próximo governo. Mande seu e-mail www.valdemar45.com.br. Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confirme seu voto no verde, o seu voto é pra valer. Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confirme seu voto no verde, é Jaú quem vai vencer. Meus amigos, vocês têm visto nos nossos programas algumas importantes realizações do meu governo e de quando o Valdemar foi prefeito. E tem mais, pessoal. Ainda no meu mandato, outras importantes realizações vão acontecer. Nós vamos resolver o problema do lixo da nossa cidade, construindo aterro sanitário. Até o final do ano, entrará também em funcionamento o passe integrado. Com ele, quem toma mais de um ônibus por dia vai pagar menos pelo transporte. Os servidores municipais terão seu plano de carreira. O projeto já está pronto e vai ser remetido à Câmara em breve. O futuro cemitério de Jaú terá 22.000 sepulturas. Terá também velórios e capelas. O edital também está pronto e vai sair nos próximos dias. Tudo isso é resultado de um trabalho sério. Atenção Pedrometo e região. Nesta sexta-feira, o showmício do Valdemar estará com vocês. Venha se divertir e saber por que o Valdemar é melhor para Jaú. É nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, ao lado do campo do Pedrometo.
deixar. Mudança é comigo mesmo. Assim está bom? Pode ser. Cuidado com certos tipos de mudança. A vítima pode ser você. Seu nome completo? Meu nome é Pedro Martins Velasco. O senhor autoriza esta gravação para a campanha política do candidato João Sanzovo a prefeito? Todo o prazer. O senhor gostaria de declarar alguma coisa? Eu tinha a dizer que nós precisamos na prefeitura uma pessoa que nasceu do trabalho, nasceu na luta, se criou na luta e venceu. É uma pessoa que nós precisamos para mostrar ao nosso povo que eles também podem vencer. Nós temos que colocar na prefeitura nosso irmão, que é um trabalhador honesto, João Sanzovo. João Sanzovo tem que ser o nosso prefeito para modificar esta cidade. A sujeira, as ruas, não tem varredor de rua. Na minha rua faz 6 anos que não passa um varredor de rua e nós pagamos o imposto para a limpeza pública. Onde estão os varredores? Aonde estão esses varredores? Eles não enxergam. Ou é que nós precisamos viver na sujeira? Era isso que eu tinha que dizer. Então, eu queria que todos votassem num trabalhador, porque o outro não sei se trabalha, porque eu nunca vi ele trabalhar. O senhor, então, está vendo a cidade abandonada? Totalmente abandonada, sujeira por todos os lados. Ninguém cuida. Já telefonei na prefeitura, já falei pela Rádio Jauense, não houve e-mail. Varredor não existe. O ordenado deve ser muito caro desses varredores, né? E eles preferem, então, ter os seus funcionários, o seu grupo, que ganha pouquinho lá dentro da prefeitura, e não ter varredor, porque acho que o varredor ganha um ordenado muito alto, né? Então é por isso que eles se negam a ter varredor na rua. E assim de varredores, tudo. Eu queria e morreria satisfeito com a nossa cidade brilhando, com um trabalhador honesto, trabalhador que nasceu do trabalho, viveu no trabalho e venceu, porque ele venceu, mas não está satisfeito. Assim como ele venceu, ele quer que todos nós jauenses também vençam numa cidade limpa, honesta e de um trabalho puro, sem mistificações. Mãos que afagam, mãos que trabalham, que denunciam, julgam, que plantam e colhem. Mãos que auxiliam, mãos que decidem a vida de todos nós. No dia 1º de outubro, o destino da nossa gente vai estar em suas mãos. Com apenas 3 toques, você pode começar a escrever uma nova história para a nossa cidade. João Sanzovo, 12. Decida. Já está no ar o site de João Sanzovo na internet, www.joaoprefeito12.com.br. Use letras minúsculas e não use acento. O site Jaú de Vida Nova traz muitas opções para você. O mais importante é que você pode participar da campanha, fazendo sugestões e pode se corresponder com o João por e-mail. A cidade é assim, feita de gente que não perde a esperança de ser feliz, qual uma eterna criança que precisa de amor, que precisa cuidados e muita atenção, que precisa crescer, que precisa vencer. Com João Batidose, com João Sanzovo, prefeito, vamos ter Jaú de Vida Nova pra você. Minha cidade é assim, feita de gente que não perde a esperança de ser feliz, qual uma eterna criança que precisa de amor, que precisa cuidados e muita atenção, que precisa crescer, que precisa vencer. Com João Batidose, com João Sanzovo, prefeito, vamos ter Jaú de Vida Nova pra você. Enfim, por todo Jaú, peço o seu voto. Tornão 65620. Obrigado.
Sou Maria Aguiar, meu número é 65653. Sou funcionária pública estadual. Lutarei por melhoria em nossa cidade. Conto com o seu voto. O meu nome é Carlos Mendes de Almeida, o popular Ferrugem, número 65644. O meu objetivo é trabalhar em prol das crianças e prioridade de bairros. Oi, meu nome é Valentim Leiteiro. Estou todo dia com vocês nos bairros da cidade. Meu número é 65130. Quero estar na Câmara por você. Crispim não pertence mais a Jaú? O Jardim Padre Augusto Sani emancipou? Estranho, não é? Ninguém disse nada. Nem o rádio, nem os jornais. O que a senhora sente vendo todas essas coisas? O trabalho da senhora aqui, ó, perdido. Eu sinto muita tristeza, né? Porque a gente tem maior dificuldade para construir alguma coisa. Eu vim de fora, tem 5 meses que eu tô morando aqui, minha família é daqui, mas eu sou de fora. E a gente encontra uma dificuldade dessa, estava dormindo, acordei, né? A que horas foi, mais ou menos? 5 e pouco. O que está acontecendo? A gente levantou e aí tava tudo cheio de barro, tudo cheio de terra, de esgoto, nem sei o que é isso aí. Então a gente fica muito triste, porque é difícil pra gente construir, né? Suado. E eu acho que eu perdi uma porção de coisa, nem sei também. Depois que passar tudo que a gente vai analisar e ver o que aconteceu direitinho, né? É um horror aí a casa, tudo inundada de barro. Faz 15 dias que eles mudaram aqui já, que aconteceu. Vai perder tudo que tem dentro de casa, né? Apodrece tudo, é tão duro para comprar, para de uma hora para outra perder. Tudo de serviço mal feito. E desde as 4h30 da manhã que tá esse terror dentro de casa aí. Rato, barata, saiu tudo pro esgoto. Tá acontecendo que eu acordei 5 horas da manhã, eu escutei um barulho de água, né? Eu pensei que até que a caixa d'água estava vazando, mas assim que eu levantei, eu pisei o pé no chão, já estava até na canela de água. E né, eu levantei correndo, vim ver o que estava acontecendo, eu olhei no banheiro, estava enchendo de água a casa. A gente paga a prestação das casas, tudo, e fica nessa situação, asfalto sem fazer, e né, não resolve nada. Você está chateado que você não disse com o prefeito, né, que ele não toma providência? Sim, ele não toma, né? Fica fazendo as coisas que não deve e aqui vai deixando para trás nós aqui. Você quer prosseguir com isso? Quem construiu a igreja matriz? Foi ele. A São Sebastião. Foi ele quem fez. O deserto do Saara? Sim, foi ele. As pirâmides também? Tudo foi ele. A Torre Eiffel? Foi ele também. Cristo Redentor? Sim, foi ele. O Arco do Triunfo? Foi ele também. Tudo foi ele. O antigo, o novo, o ultrapassado, o moderno. Por que aceitar a maneira antiga de fazer política se você pode evoluir? Por que voltar a um passado de obras caras e desnecessárias se você pode escolher a competência e a responsabilidade? Nesta eleição, você vai ter que escolher entre o passado e a renovação. Abra os olhos. Desde o primeiro dia da minha campanha, afirmei categoricamente que eu não prometo, e sim me comprometo. Fiz e faço questão de sempre repetir isso, porque como você, também sou eleitor, também já me decepcionei com os políticos. Não sou demagogo, não faço demagogia. Eu sou formado em administração pública. Fiz faculdade para aprender a lidar com os recursos escassos. E como profissional dessa área, posso afirmar com convicção que nos dias de hoje não há mais espaço para improvisações. Tenho orgulho de ser de origem humilde. Não me envergonho de ter sido garçom nem entregador de pizza. Lutei muito, mas tudo o que conquistei até hoje foi pelo meu trabalho. Agora tenho pela frente um novo desafio: mudar essa cidade, recuperar o tempo perdido e colocar Jaú no ritmo do ano 2000. Eu sei, não será fácil, mas com o seu apoio e com o apoio de todos, vamos vencer juntos. Quero ser o melhor prefeito que essa cidade já teve, e vou ser. Programa de Governo. Compromisso de João Sanjogo com Jaú. Geração de emprego e renda. Apoio e incentivo às empresas que geram empregos. Implantação da incubadora de empresas. Elaboração de um plano de marketing para Jaú, para divulgar a cidade e atrair novas indústrias para o município.
Saúde. Construção do pronto-socorro municipal. Implantação do Resgate Saúde, uma central de ambulâncias que funciona. Volta da eficiente distribuição de remédios nos postos de saúde, priorizando os pacientes diabéticos e hipertensos. Criação de uma linha 0800 para marcação de consulta médica por telefone. Aumento das verbas para a saúde. Educação. Revisão do método pedagógico utilizado atualmente nas escolas municipais. Apoio e incentivo à implantação de novas faculdades. Implantação de cursos profissionalizantes gratuitos. Revalorização dos professores municipais, tratando todos de maneira humana. Transparência no Fundef. Segurança. Construção de novos postos policiais nos bairros. Apoio às polícias civil e militar. Segurança nas escolas. Um guarda em cada prédio escolar 24 horas por dia, inclusive nos prédios estaduais. Cultura. Promover eventos de culto e trazer de volta grandes shows para a cidade e para a Expo Jaú. Reviver o som na praça. Incentivar e exaltar a música, promovendo festivais locais e regionais. Incentivar e desenvolver um trabalho voluntário para a Banda Carlos Gomes. Promover oficinas culturais no centro e nos bairros. Esporte e lazer. Implantação da brinquedoteca para crianças de 6 a 12 anos de idade. Construção da cidade da criança. Criação do Parque do Rio Jaú. Valorização. Apoio e investimento nos atletas da cidade. Transporte. Melhoria no trânsito. Sinalização total da cidade. Habitação. Construção de novos conjuntos habitacionais com infraestrutura. Implantar o kit da construção civil. Incentivo e assistência para financiamento de imóveis. Administração pública. Implantação do orçamento participativo. Informatização de todos os setores da prefeitura com um terminal de consulta para a população. Criação de um plano de carreira, cargos e salários para o funcionalismo municipal. E mais projetos na área social. Construção de novas creches, postos de saúde e amparo integral às famílias carentes através de um grande programa de promoção social. Na elaboração do meu plano de governo, fiz questão de incluir o distrito de Potunduva como prioridade no atendimento de várias reivindicações dos seus moradores. Afinal, o distrito precisa começar a ser atendido como parte integrante da cidade. Programa de Governo. Compromisso de João Sanzovo com o distrito de Potunduva. Implantação do horário de funcionamento do posto de saúde do distrito de Potunduva em regime de 24 horas, com 2 ambulâncias de plantão permanente. Fim do problema da falta de remédios no posto de saúde. Escolha de um morador do distrito para atuar como subprefeito. Unificação da tarifa do ônibus com o mesmo preço do circular de Jaú. Programa de Governo. Compromisso de João Sanzovo com Jaú. Um dos compromissos que eu estou assumindo com Jaú é o de trabalhar os 4 anos do meu governo. Eu amo essa cidade. Aqui eu nasci, aqui eu tenho meus negócios, aqui construí a minha família e aqui quero ficar o resto da minha vida. Sempre desejei o melhor para Jaú e na prefeitura vou agir. Não vou fazer obras de véspera de eleição, porque para mim o dinheiro público não é moeda eleitoral. Não dá mais para ver Jaú dar um passo a cada 4 anos, de acordo com o calendário político. Jaú não pode esperar mais. Precisa crescer em um ritmo forte e não só na época de eleição. Quero ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. E vou ser. Jaú precisa de um prefeito sério. Jaú precisa de um prefeito trabalhador. Jaú precisa de um governo de respeito. Olha aí, vote direito pra não se dar mal depois. Para dar vida nova para Jaú, aperte 1, 2 e confirme seu voto na tecla verde. João Sanzovo, 12, prefeito. O que era apenas um sonho, hoje é motivo de
Programa de Governo. Nos últimos programas, o Valdemar apresentou algumas propostas do seu programa de governo. Obras viárias, avenidas marginais do Rio Jaú. Saúde, Programa Médico de Família. Saneamento, estações de tratamento de esgoto. Transporte, passe integrado. Emprego, incentivo para instalação de indústrias e geração de empregos. Nos últimos programas, você viu que o Valdemar vai abrir avenidas marginais no Rio Jaú. Vamos rasgar o centro da cidade, completando assim o plano viário de Jaú e melhorando consideravelmente o trânsito da nossa cidade. Você viu também que Valdemar vai continuar incentivando e apoiando empresas para gerar novos empregos. Estamos aqui na Cartonagem Pirelli, de uma empresa que fabrica embalagens e distribui para todo o Brasil. Ela fez uma parceria com a prefeitura e agora está construindo a sua segunda unidade. Como você própria viu, nós fizemos essa indústria aqui porque lá não temos espaço. Estamos no jeito de colocar pessoal algum lá. Então a gente vai gerar novos empregos. E ainda ficou sabendo que o Valdemar vai adotar o programa Saúde da Família. E agora eu quero olhar para vocês todos, olhando nos seus olhos, fazendo uma promessa como vocês me conhecem. Darei à cidade de Jaú o melhor atendimento médico do interior do estado de São Paulo. E viu como Valdemar acabou com a falta d'água e partiu para o tratamento do esgoto. Isso não tem nada a ver com Jaú. Esse é um drama da cidade de Sumaré. A situação aqui é totalmente diferente. Hoje não falta mais água aqui. Inclusive a gente pode perceber que a senhora está passando roupa, né? Já está com a louça lavada, já fez a comida. E aí, já fiz até uma horta e não falta água agora. Agora, vamos tratar o esgoto. Vamos despoluir as águas do rio Jaú e dos nossos córregos. Jaú será a quinta cidade deste país a ter o seu esgoto 100% tratado. É uma das maiores obras ambientais do interior do estado de São Paulo. E mais, você soube como Valdemar melhorou a qualidade de vida de nossa cidade. Cultura. Jaú é uma cidade musical e berço de músicos e bandas famosas. Aprender a tocar um instrumento aqui é praticamente de graça. Informática. Os jovens de Jaú não precisam pagar nada para aprender informática e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Jaú tem a Escola Municipal de Informática, que dá cursos de 6 meses para turmas de até 216 alunos. Esporte. No esporte, Jaú é primeiro mundo. Nunca nossa cidade havia ganho os jogos regionais. Agora foi bicampeã, batendo Bauru nos 2 últimos anos. As escolinhas de iniciação esportiva oferecem várias opções. Karatê, capoeira, futebol, handebol, voleibol, basquete. São várias escolinhas com 3.000 alunos. Valdemar é experiência. Sou Valdemar, sou que sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo deste chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Sou Valdemar, 45 eu vou votar. Ele tem experiência pra voltar. Ele é o prefeito que nós vamos eleger. Ele é o prefeito pra nossa Jaú crescer. Sou Valdemar, sou que sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo deste chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele Jaú vai pra frente. Agora, gente, o que eu não entendo, o que é inacreditável, gente, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. É inconcebível que tenha gente contrário aos lotes urbanizados. É verdade. Como é que pode um político ser contra que um trabalhador tenha oportunidade de ter sua casa? Porque aqui é a nossa casa, né? E eu não canso de agradecer a Deus por essa casinha que eu tenho.
hoje tem 78 anos e aos 65 eu nunca esperava de ter uma casinha. Graças a Deus, foi por intermédio do Valdemar, do prefeito. Vamos voltar a ficar firmes com ele. Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confira o seu voto no verde, o seu voto é pra valer. Aperte o 4, aperte o 5, até o Valdemar aparecer. Confira o seu voto no verde, é Jaú quem vai vencer. João Carlos Cassoli, contador, 50 anos, casado com Emma Lúcia Alves Cassoli, pai de 4 filhos e secretário de Finanças da Prefeitura, é o vice do Valdemar. Nascido em Jaú, filho de Cirilo, Cassoli é dessas pessoas que todo mundo gosta. Sereno, austero, tem o respeito da nossa gente. Cassoli conhece como poucos a Prefeitura e, com certeza, vai ajudar muito o Valdemar. Hoje, Jaú é uma das cidades que mais crescem no interior do estado de São Paulo. Isso acontece por causa das políticas públicas, de investimento no ser humano e na atração de novas iniciativas da área privada. Jaú está aberto a todos que aqui querem investir. Deixou de ser uma cidade fechada, passou a se inserir no contexto do desenvolvimento do estado. Enfim, nossa cidade está pronta para o futuro. As futuras gerações encontrarão em Jaú um campo fértil para seu aparelhamento profissional e consolidação econômica. Tudo isso graças ao trabalho de um administrador moderno e com visão de futuro. Tudo isso graças ao Valdemar e ao grande trabalho que ele vem desenvolvendo em nossa cidade. Lá vem vindo o Shaquille O'Neal é americano, o Shaquille O'Neal está fazendo isso tudo pela gente, então eu acho que você, como brasileiro, você assistindo esse programa... Interrompemos a nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita reservada aos partidos políticos. Voltaremos dentro de instantes com a sequência do Tele... Sou o Tenente Elício Teixeira e elaborarei projetos que venham de encontro aos anseios da população. Junto com João Errui, trabalharemos por Jaú. Meu número é 13.655. Ô Natal, se eleito for, uma das prioridades é lutar pelo bairro de transporte escolar e por todos os bairros esquecidos de nossa cidade, como por exemplo o Maria Luísa 4. Tenha um Natal feliz. Vota em mim. Natal, 13.625. Sou Solange de São José. Se for eleita, pretendo trabalhar para fins de mais casas urbanizadas. Também lutarei por uma melhoria de lazer nos bairros. Por isso, voto Solange 13.615. Temos observado com muita tristeza e preocupação o descaso do poder público para com a nossa juventude, tanto na formação profissional, no lazer e na educação. Por isso, jovem, ajude-me a ajudar você. Vote Zor, 13.620. Meu nome é Selma, sou candidata pelo PT. Lutarei para desenvolver projetos de apoio e incentivo para o pequeno e médio empresário, tanto na zona urbana quanto na zona rural, gerando assim mais empregos. Trabalharei pelo bem-estar social da nossa gente. Conto com o seu voto. O meu número é 13.688. Na Câmara Municipal, irei fiscalizar o Poder Executivo e criar projeto de lei em benefício da comunidade jauense. Vote, professor Lauro, 13.664. Sou a Maria Helena, mais conhecida como a Maria do Suco. Vou trabalhar em prol das empregadas domésticas, dos carentes e necessitados da nossa Jaú. Para isso, preciso do seu voto. Meu número é 13.622. Eleitores, até as eleições, vocês serão as personagens mais badaladas da cidade. E depois, que bom se todos os dias fossem assim, e os nossos direitos respeitados. Vamos mudar. Jair Cabeleireiro, 13.683, muito obrigado. Meus amigos, sou o Silvio Professor. Como professor de informática, lutarei pela informatização das escolas da rede municipal de ensino e também por um futuro melhor para a nossa juventude. Portanto, jovens, o futuro está em nossas mãos. Juntos poderemos mudar a política de nossa cidade. Conto com você. Vote Silvio Professor, 13.611. Eu sou Cláudio Veloso
E acredito que boas ideias, determinação e muito trabalho se realiza grandes projetos. Com o seu apoio, teremos uma equipe vencedora. Saúde, educação, emprego, segurança, lazer. Esse é o meu objetivo. Cláudio Veloso, 13630. Nosso partido tem uma história de lutas e conquistas sociais em benefício do povo. E você que acredita no PT, sabe que é preciso votar consciente e eleger um vereador honesto e comprometido com as propostas e os ideais do PT. A escolha é sua. Sou Carlos Ramos, Cacai, e conto com você. Cidadãos jauenses, a renovação depende do seu voto consciente, elegendo pessoas que realmente tenham um compromisso com a comunidade e criando assim novas possibilidades de crescimento para a cidade, principalmente no aspecto social. Sou Janiléa Borgato, meu número é 13.645. Honestidade não se faz com palavras, mas sim com trabalho. Gente nova para mudar Jaú. Muda Jaú. Ulisses, 65555. Sou Catarina Spata e quero assumir um compromisso com a população menos favorecida. Eleitores, não se deixem enganar por falsas promessas. Pense nisso. Meu número é 65611. Tonon, Pessoa Crispim e bairros vizinhos, enfim, por todo Jaú. Peço o seu voto. Tonon, 65620. Obrigado. Sou Maria Aguiar, meu número é 65. Ele não topou. Agora que eu quero ver. Vocês, além de perderem R$1.000, a situação agora ficou gozada, hein? A casa caiu, Pepinho. Não é só a casa que vai cair, não. Alguma coisa vai cair mais. Hein? A promessa é promessa. Aposta é aposta. Falou que... Você foi? Se vocês ganharem, vocês vão querer os R$1.000. Então é o seguinte, presta atenção. Como é que tá o iceberg aí? Que situação, hein? Pera aí, calma. Vocês vão ter que tirar. Mas enquanto vocês não tiram, roda a pegadinha do mágico. Elas vão ter que tirar. Perdeu, vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Vamos só fazer mais uma pegadinha. Ficou o momento de pagar a promessa. Quero ver. Agora. Maestro, música. Chegou o momento, tem que pagar a promessa. Promessa é dívida. Ai, tá Promessa é dívida. Não sei, tem que fazer. Vocês apostaram. Não, tem que apostar. Vai virando assim, primeiro vira, né? Vai virando, calma. Vai virando, promessa é dívida, calma. Peraí. Festa de Rodeio e Festival Sertanejo. Meu número, 65610. Apoio, João. Sou Tadeu, conhecido por Zezé Murismo. Trabalho na Companhia Jauense há 22 anos. Não faço promessas fantasiosas. Apenas prometo trabalho, seriedade e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Meu número, 65123. Repito, 65123, apoiando João Zanzuco. Sou Bica, conhecido por Sidão. Eleitor, vote consciente, vote 65133. Bica, junto com João Sanzogo. Sou Anselmo Poloni, meu número 65640. Trabalho na Companhia Jauense Industrial. Sou suplente de vereador, quero ser o seu vereador. Vote 65640. Para prefeito, apoio João Sanzogo. Sou Inês Vilela, quero atuar na área da saúde, com os funcionários do PAS, fazendo 6 horas de trabalho, e a volta do horário do trabalhador, com os mesmos fechando às 7 horas. Estou com João Errui, conto com seu voto. Meu número 65641. Sou o Celso Munhoz, estou pedindo teu voto.
Meu número é 65656. Não esqueça, 65656. Estou com o João Zanzovo. Desde o início da propaganda eleitoral, os adversários de Valdemar vêm tentando desqualificar o trabalho que ele fez por Jaú e sua própria pessoa, chamando Valdemar de velho e ultrapassado. Não satisfeito, antes mesmo da campanha começar, o grupo que apoia João Zanzovo vem tentando na justiça impedir que Valdemar seja candidato. Contrataram advogados a peso de ouro e tentam conseguir na justiça o afastamento de Valdemar. No último sábado, quando saiu a decisão do tribunal, festejaram com rojões ouvidos em toda Jaú. Eles fazem de tudo para que a disputa não vá para as urnas e para tirar da população o direito de escolher democraticamente o próximo prefeito de Jaú. É certo tentar decidir uma eleição no tapetão? É certo tirar da disputa um homem que foi 2 vezes prefeito da cidade? É certo tirar o seu direito de escolher o prefeito de Jaú? Eu acho que não deve tirar, não. O Valdemar é uma pessoa excelente para a cidade, tem feito tantas coisas, e eu acho que não deve ser impugnada a candidatura do Valdemar. O Valdemar vai ser nosso prefeito, sem dúvida, mas eu sei que é uma coisa errada, não deve. O Valdemar é um homem do povo, é um homem jauense que sempre lutou. A vida dele foi sempre em prol da população jauense. Ele fez tantas coisas que nenhum outro fez, tá entendendo? Eu acho que não deve se impor contra o Valdemar. O Valdemar é uma pessoa humilde, uma pessoa, como se diz, uma pessoa simples, que sempre trabalhou para o povo da cidade. Ele quer o melhor para Jaú, então eu acho que não deve tirar o Valdemar. Eu acho que não é certo. Eu acho que o voto tem que ser na urna, tem que ser secreto e voto em quem quiser e como a gente quiser. O povo é quem decide e é na hora de abrir as urnas que a gente vai saber quem vai ser o prefeito de Jaú. Eu acho que quem decide é o povo. O certo é jogar limpo, não jogar sujo. Eles estão querendo jogar sujo com certeza. Pra que isso? O Valdemar sempre ajudou todo mundo, não é verdade? Minha filha hoje tem casa para morar. Tem muita pobreza que vivia pagando aluguel, saiu do aluguel, tem suas casinhas. E essa atitude que estão tomando agora é para Valdemar não entrar, porque muitos que têm milhões de casas para alugar vão perder o ganho. Se Valdemar entrar, eles vão perder. E eu digo parabéns se Valdemar ganhar, porque ele é ótimo, o Paulo Sérgio é ótimo, que muitas coisas que não tinha em Jaú está tendo. E eu peço a Deus que envie o anjo e complete que Valdemar ganhe. Eu peço a Deus que ele ganhe estourado, porque quem é rico não precisa mais de entrar na prefeitura. Esse partido que vai entrar são muito ricos. Eu não tenho dado disso, eu tenho que ele teve muita dor da pobreza e o Paulo Sérgio também foi ótimo. E eu peço a Deus que eles entrem, porque eu ainda tenho família minha ainda que precisa de moradia, precisa de tudo. Passou uma moça em casa e disse para mim, você não vota em Valdemar, que ele só dá casa e o Largo do Silvério. Você vota no João. Eu falei, votar em Rico? Não voto. Se Valdemar já perdeu alguma vez, eu votei nele. Se ele ganhou, eu votei nele. E se ele ganhar agora, eu voto nele. Fico sentida, chateada, chocada. Fiquei triste agora de não ver ele aqui. Mas eu confio em Deus que se esse caminho for dele, que ilumina para que ele entre. Que não deixe outro tomar essa atitude, se outro tiver com uma atenção de judiar dos pobres, porque nós somos pobres. Eu trabalho pro dia, eu tenho esse filho aqui, ó, que é doente, anda mais no pelate. E eu preciso de alguma coisa, nunca fui a pedir ninguém, mas eu peço a Deus que ele entre, para que tenha dó de nós, que ele já teve de muitos. E eu gostei muito dele, do outro, e eu fico triste. Para Valdemar. Eu sou o Valdemar. Ele é bom pro povo, eu nunca vi falar que ele fizesse nada para ninguém. Sempre alguém acusa ele, mas eu acho que está acusando porque estão tristes, porque eles estão loucos para entrar, para fazer o errado, que é o que muitos ricos têm entrado dentro da prefeitura e têm feito. Ninguém vai falar que a prefeitura foi roubada pro pobre, não, foi roubada pro rico. Fico sentida, chateada, chocada. Fiquei triste agora de não ver ele aqui.
É errado, porque ele é um bom político, sempre foi um bom político, fez muito por Jaú. Os lotes urbanizados foi uma grande coisa. Eu fui contemplada com um dos lotes, estou muito contente. Eu acho errado, ele devia continuar, porque não é a idade dele que voga, é a pessoa dele que voga. Que a pessoa dele é uma boa pessoa, um bom político. E sempre foi e sempre será para Jaú, não tem como mudar. Sempre ajudou, ele é muito bom para o povo. Se não fosse por ele, muita gente hoje estava morando embaixo da ponte. O aluguel altíssimo, com esses lotes urbanizados, foi a salvação de muita gente, de muitas famílias daqui de Jaú. É medo, porque todo mundo sabe, os adversários sabem que vão perder. Se ele continuar, se Deus quiser vai continuar, os adversários sabem que vai perder. Porque a briga é leal, tem que brigar na lealdade. Ganha ou perca, tem que ser na lealdade. Se eles quiserem ganhar, eles têm que fazer um bom trabalho. E não fazer isso para tirar o Valdemar. O Valdemar é querido, acho que na cidade inteira, não tem... Tá todo mundo chateado porque é um horror. Eu fico até emocionado de falar porque o Valdemar tem que ganhar, porque no pedometro as casas, vamos ver uma casa de aluguel de R$4 por mês. E foi o Valdemar que trouxe a gente asfalto, casa e tudo. Eu acho um horror, estou indignada mesmo. Eu falaria para ele tomar vergonha na cara e lutar, tentar ganhar nas urnas, não tentando tirar um político bom como o Valdemar Bauab. Ele tem que aprender a lutar nas urnas, como o Valdemar faz, sem sujeira, no limpo. O Valdemar não está tentando tirar ninguém. Então eu acho que tem que ser tudo limpo, na limpeza, nada de sujeira como estão tentando fazer. Que o jauense volta no Valdemar. Já não tinha nada no Valdemar entrar, agora tem tudo, tem tudo. Então eu acho que eles têm que lutar para deixar o Valdemar de novo. E se vou falar, meu povo de Jaú, se o Valdemar não entrar, todo mundo vota em branco. Não vote para ninguém. É contra o povo, com certeza, porque o Valdemar é um prefeito do povo. Ele é um homem do povo. Porque desde 1982 que eu voto em Valdemar. E esse ano, mais uma vez, eu vou votar em Valdemar, se Deus quiser. Porque Deus é grande e Ele pode todas as coisas. E eles não vão conseguir tirar o Valdemar dessa, não. Porque o povo está com o Valdemar. Jogo sujo, e muito sujo. Porque o adversário, quando ele vê que vai ser derrotado, ele apela para sujeira, mas nós estamos com o Valdemar, o povo está com o Valdemar, a voz do povo é a voz de Deus. Isso foi uma covardia que fizeram com ele. Ótimo, prefeito, não tenho o que falar. O que ele fez aqui para o nosso bairro foi maravilhoso. Se não for o Valdemar, eu rasgo meu título. Não adianta, a nossa paixão é o Valdemar. O que eu vou, não tenho o que falar, eu não consigo falar, não tenho o que falar, que para disputar para prefeito não tem igual ele. Outro prefeito não faz igual ele aqui em Jaú. Ele está do lado do pobre. Não acho legal a atitude da oposição de tentar tirar ele para concorrer, né? Não estão agindo certo e o que eles estão falando de velho, o que saiu deles falando de velho, eu sou completamente contra, porque Jaú tem Valdemar em todo quanto é canto. Apelação, né? Covardia, porque nos votos não ganha. Pra que fazer isso, não? Vamos aí, vamos ver quem ganha. Nas urnas vamos ver quem é o melhor, né? Quer dizer, não precisa nem ver nas urnas, eu acho que o povo de Jaú, ele já está bem ciente quem é um, quem é outro. Se você perguntar para mim quem é o Valdemar, eu sei dizer. Se você perguntar para mim quem é o João, eu sei que ele é o dono de uma rede de supermercado. Agora pergunta para mim que experiência tem o Valdemar, que experiência tem o João. Não tem comparação, não tem. O povo não é cego, o povo sabe. A classe pobre, a classe trabalhadora sabe quem é o Valdemar e vai estar com ele sempre. Pode tirar o Valdemar, não tem problema, seja quem for do Valdemar, a gente está apoiando, vai apoiar e sempre. Uma tremenda cachorrada, para falar a verdade. Porque eles não conseguem ganhar no povo, porque o povo está com o Valdemar. Então eles não conseguem ganhar desse jeito, eles estão tentando ganhar nesses tribunal aí, mas eles não vão conseguir tirar o Valdemar de jeito nenhum. Um vazio, saiu aqui, olha, eu fiquei triste pra caramba, eu não me conformo se o Valdemar tirarem ele, conseguir tirar ele. Eu fico muito triste, porque ele já fez tanta coisa boa para esse povo, né? Depois o Paulo Sérgio também, que é o nosso prefeito que está do lado dele, também está fazendo. Estou até para sair um lote aí para mim, estou esperando, né? Então aí eu pago o aluguel. Estou morando ali em 2 cômodos que tive que repartir a casa com o dono, né? Estou num aperto esperando esse terreno sair para me sair do sufoco, né? Tive problema, muita doença em casa, de câncer, tudo.
e doença, e estou esperando esse lote sair para mim, e estou esperando que o Valdemar entre para ajudar muitas pessoas carentes, igual a mim, que sou mãe de 4 filhos. Você viu até agora eles falar bem de alguma coisa que foi feita para Jaú? Nada. Tudo que eles têm falado simplesmente tem contribuído só para ir Jaú ir para trás. Certo? Eu não conheço nenhum deles que até agora entrou com pelo menos um projeto que fosse favorável para a população de Jaú. O que eles têm é isso. Eles não têm um plano de governo, eles não têm nada para oferecer para a população, a não ser ir correr atrás de coisas que não é do interesse público. Valdemar, nós vamos chegar lá, nós vamos na vitória, nós vamos estar juntos, todo mundo junto. Você é o melhor, você tem que ir até o fim, porque você vai vencer sim. Com o apoio de todos nós, eu acredito na sua vitória, você vai vencer. Estamos aqui fora torcendo, mas torcendo para o Senhor sempre conseguir o melhor para nós. Valdemar, você sempre foi perseguido, mas sempre trabalhou em favor de Jaú. Vai em frente, a luta é sua e a vitória de todos nós. Nós estamos com você para tudo que você precisar, tudo que acha acontecer. Deus lá em cima sabe, Ele é testemunha. Você até agora só lutou para Jaú. E eu acho que não precisa de nada, não. Entrega nas mãos de Deus e Ele vai ser o melhor para todas as respostas que vier aí. Valdemar, estamos com você, nós amamos você. Tem gente que só trabalha para si, enriquece, só critica, ataca, persegue e destrói. E tem gente que passa a vida toda trabalhando, se dedicando aos outros, construindo. De que lado você está? Com o seu voto. Meu nome é Maria Cato, sou moradora da Vila Netinho, meu partido é o PTDB. Estou com Valdemar e Cassoli. Sou auxiliar de enfermagem, trabalho na área de saúde há 24 anos. Prometo lutar pelas melhorias de nossa classe e pelos bairros, e por Jaú. Vamos batalhar para trazer novas empresas e diminuir o desemprego. Para isso, conto com o seu voto. Meu número é 70660. Sou Oswaldo Gomes, evangélico, comerciante, residente no distrito de Potonduva, candidato a vereador pelo PTB. Meu número é 14.610. Prometo trabalho e seriedade à comunidade. Vou lutar para a construção de um hospital e uma creche no bairro da Olaria. No dia 1º de outubro, todos por mim e eu por vocês. Junto com Valdemar Boab e Cassoli, iremos vencer, se Deus quiser. Obrigado. Caros eleitores, alguns membros do grupo da situação estão afirmando que João Sanzovo está querendo ganhar a eleição no tapetão. Isto não é verdade. Qualquer pessoa séria sabe que justiça não é tapetão. Justiça é igualdade para todos. Na opinião do Partido Verde, quem impugnou a candidatura do Sr. Boab foi o próprio Sr. Boab, quando não respeitou as exigências da Justiça Eleitoral para se afastar da presidência da Fundação Educacional de Jaú. A lei é para ser cumprida por todos. Nós a respeitamos. Só com seu voto poderemos revolucionar a Câmara de Vereadores de nossa cidade. Não sou só eu, nem é só você que acredita na mudança. Portanto, engaje-se nesta luta. Pela renovação, pela real melhoria de nossas vidas, peço o seu voto. Meu nome é Silvio Gabriel, 43636. Por você, levante essa bandeira e vote PV. Sou Vitão. Me proponho a trabalhar por novos núcleos habitacionais para o pessoal de baixa renda e também para que surjam novas fontes de emprego. Meu número é 43655. O diretório do Partido dos Trabalhadores identificou uma irregularidade na candidatura do candidato a prefeito pelo PSDB.
ele não se afastou da presidência da Fundação Dr. Raul Bauab dentro do prazo determinado em lei, obtendo desta forma vantagens eleitorais do cargo, tais como a contratação de funcionários, concessão de R$2 milhões em bolsa de estudo, bem como usufruindo de benefícios da prefeitura. Tudo isso em ano eleitoral. Diante desses fatos, não poderíamos nos omitir. E assim, cumprindo o nosso dever, ingressamos com pedido de impugnação ao registro da candidatura de Valdemar Bauab. O Tribunal Regional Eleitoral deu ganho de causa ao nosso recurso e julgou o procedente por 7 votos a 0. Esse foi mais um ato de coragem do PT, um partido que sempre esteve preocupado com a cidadania, com a justiça e com o fiel cumprimento da lei para todos. Esperamos que essa nossa iniciativa seja marcante para a história e sirva de exemplo para os que querem fazer política em nossa cidade. A transparência, a dignidade e o respeito à lei devem ser fundamentais para aqueles que postulam cargos públicos. Eu sou o Demas, 13613, formado em Geografia, estudante de Direito, presidente do Sindicato Calçadista, onde realizo um forte trabalho com destaque à área social, construção de casas populares na região de Jardim Pedrometo e a geração de empregos. O momento é crítico, precisamos renovar, votando em quem respeita a vontade do povo e suas necessidades. Conto com você, vamos juntos construir um Jaú melhor. Vote Demas, 13613. Temos observado com muita tristeza e preocupação o descaso do poder público para com a nossa juventude, tanto na Festa de Rodeio e Festival Sertanejo. Meu número, 65610. Apoio, João. Sou Tadeu, conhecido por Zezé Murijo. Trabalho na Companhia Jauense há 22 anos. Não faço promessas fantasiosas. Apenas prometo trabalho, seriedade e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Meu número, 65123. Repito, 65123, apoiando João Zanzu. Sou Bica, conhecido por Sidão. Eleitor, vote consciente, vote... Olá, pessoal. Sou Paulo Gambarini, candidato a vereador com o número 45611. Infelizmente, estamos vivendo um momento que não acho certo acontecer em eleições municipais. Nada há de grave no meu modo de ver para que se tente tirar o nosso candidato da disputa. A Justiça, tenho certeza, vai reconsiderar a decisão e colocar novamente a nossa campanha nas ruas. É só uma questão de horas. A qualidade de vida em Jaú melhorou muito nos últimos 2 governos. Agora vamos ter mais. O passe integrado, o programa Saúde da Família, a remodelação de praças e o tratamento do esgoto, uma obra que vai proteger o meio ambiente e a nossa saúde. Vamos colocar nosso coração nestas eleições. Precisamos mais do que nunca do seu apoio e o de sua família. Não vamos nos dispersar. Tenho certeza de que unidos venceremos. Voto, a melhor arma para o bem, a verdade e a justiça. Por isso, contamos com você. Sou a professora Bilu, 45622. Meus amigos, todos sabemos que Jaú conquistou uma boa qualidade de vida nesses últimos anos. Essas conquistas são o resultado de um trabalho sério, de gente compromissada com as necessidades da população. É importante dar continuidade a esse trabalho com o nosso candidato. O reconhecimento de 2 mandatos é a prova de que nosso candidato é uma pessoa experiente e capaz. Ele pode garantir novas conquistas para a nossa população. É importante ganhar as eleições nas urnas. Vamos à luta. A união faz a força. Conto com seu apoio. Obrigado. Olá, amigos. Como vocês estão sabendo, nossa campanha para prefeito foi prejudicada pela insistência dos adversários de tentar vencer a disputa pelo tapetão. Eles estão com medo de disputar o voto pelas urnas, mas isso não muda nada. Vamos continuar trabalhando para o bem de Jaú. Nesses últimos 8 anos, a cidade atingiu uma qualidade de vida invejável. Conseguimos conquistar o bicampeonato dos Jogos Regionais
com a participação da maioria dos atletas formados nas escolinhas de iniciação esportiva. Conquista essa só conseguida após 42 anos de disputa. Nossos adversários não se conformam com esse resultado obtido por Jaú e se esforçam para tirar o mérito dos nossos atletas. Esse trabalho não pode ser prejudicado. Vamos continuar mobilizados para vencer a eleição e preservar as nossas conquistas. Peço a todos os pais de nossos atletas que deem o melhor de si para vencermos mais essa luta. Nós, esportistas, precisamos muito de cada um de vocês nesse momento. Vamos à luta! Caros amigos, foi nos 2 últimos governos que Jaú conquistou obras importantes. Como exemplo, eu sinto o recinto definitivo de exposições, uma área de 120 mil metros quadrados, localizada no Jardim Padre Augusto Sani. O recinto era um sonho de 30 anos da classe agropecuária de Jaú. Hoje, a exposição de cavalos manga larga de nossa cidade é uma referência nacional e motivo de orgulho para todos nós. Foi também nos 2 últimos governos que resolvemos o problema da falta de água e a nossa população conseguiu lotes de graça para a construção de suas casas. Todas essas conquistas precisam ser mantidas e ampliadas. O nosso candidato é o mais experiente e tem mais credibilidade para continuar esse trabalho. Peço a nossos companheiros e amigos que trabalhem redobrado para que possamos garantir um futuro melhor para a nossa cidade. Meus amigos, vocês melhor que ninguém podem avaliar o nosso trabalho em prol da comunidade. Graças a esse trabalho, todos os jauenses deixaram de pagar pelo asfaltamento das ruas. Também, graças a esse trabalho, as empresas da cidade que fizeram parceria com a prefeitura ampliaram suas instalações e geraram mais emprego para o povo. Acabamos com o problema da falta de moradia, com o programa de lote urbanizado, a maior obra social da história de Jaú. Esse trabalho tem que continuar. Vocês sabem que os adversários estão tentando tirar o nosso candidato da disputa. Estão querendo levar a eleição em Jaú para o tapetão. Eles falam que o nosso candidato é ultrapassado, mas estão com medo, muito medo, de enfrentá-lo nas urnas. Peço a todos vocês que nos apoiem, que não desanimem. Agora é hora de lutar com todas as forças para defender as conquistas da população de Jaú. Vamos à luta. Sou mãe, professora, advogada e, como vereadora, quero ser considerada a madrinha dos lotes urbanizados, pois lutarei para resolver os problemas que surgirem. Consegui muitas realizações em benefício da comunidade. Término da ponte atrás do campo municipal, a creche do Maria Luísa IV e o projeto da mototáxi. Você, mototaxista, terá na Câmara uma representante que lutará pelos seus direitos. Por isso, vote certo, 23666. O projeto dos lotes urbanizados, idealizado por nosso candidato, teve enorme alcance social, beneficiando diretamente 6.000 famílias. É uma obra que precisa continuar. Como candidato a vereador, proponho-me a trabalhar pela população, dando sempre o máximo e o melhor em defesa da causa pública, do mesmo modo que atuo em minha vida profissional. Peço seu apoio. É a voz do novo tempo, é a voz do cidadão. São Paulo quer crescer, com emprego e educação. CFL é vida melhor pra você. O país está cansado dos lalaus da vida, e a justiça também. Prova disso é que impugnou o candidato do PSDB por ele ter cometido várias irregularidades na Fundação Educacional de Jaú. Não se pode dirigir uma entidade pública como ela se fosse particular. O dinheiro público tem que ser respeitado. Agora, alguns marionetes do lalau jauense querem pregar outra peça em você. Querem dizer que a culpa é do João Zanzovo. Não acredite nisso. É apelação desses grupos que só sabe viver às custas do poder. Se você realmente é contra a impunidade, comemore. A justiça foi feita. É a voz do novo tempo, é a voz do cidadão. São Paulo quer crescer, com emprego e educação. CFL é vida melhor pra você. Meus amigos e minhas amigas,
Estão querendo iludir você, eleitor jauense. Alguns membros do grupo da situação querem que você pense que foi o João Zanzovo que impediu o candidato Valdemar Bauab disputar essa eleição. Não é nada disso. O candidato do PSDB foi impugnado pela Justiça por ter cometido uma série de desmandos na Fundação, uma entidade que pertence ao povo de Jaú, mas que ele faz como se fosse sua propriedade. A justiça foi feita e não adianta espernear. O país mudou e a impunidade está sendo banida de nossa sociedade. Eleitores, trabalhei muitos anos na administração pública e hoje sou microempresário. As associações de bairros não têm nenhum respaldo para se manter e elas trabalham tanto pela saúde, educação e o social. Sei que os funcionários e os aposentados da prefeitura estão perdendo os direitos adquiridos. Vou trabalhar por vocês. Sou Boaventura, 15654. Jauenses, atuo na educação como diretora de escola e professora na rede municipal e estadual. E pela segunda vez enfrento esse desafio, colocando-me frente a vocês, pedindo o seu voto. Pois só assim poderei representá-los com dignidade na Câmara Municipal, defendendo os interesses dos jauenses, das escolas e dos professores, por melhores condições de ensino, que formarão alunos mais capacitados. Pois acredito que a solução das dificuldades que enfrentamos está na educação. Mude o amanhã com Sônia Merchan, 15655. Eu sou o Neto, número 15.651. Candidatei para atender ao pedido do povo jauense, levar aos poderes públicos de nossa cidade os anseios da população que represento. Conto com você na luta pela democratização verdadeira da cidade, tanto do discurso como da prática. Seu voto vai ser essencial para levar adiante os meus projetos para Jaú e seus cidadãos. Peço o seu voto, não se esqueça. Neto, 15.651. Sou Adilson Carvalho, servo do Grupo de Oração Pão da Vida, da RCC. Pertenço à equipe de Nossa Senhora, sou candidato a vereador pelo PMDB e minhas propostas são ampliar a participação da comunidade na administração pública, fortalecendo os conselhos comunitários na defesa da saúde, educação e cultura, humanizar a cidade valorizando os locais públicos, melhorando os parques e praças, apoiar projetos comunitários que visem a criação de postos de trabalho, a recolocação profissional e formação de mão de obra. Conto com o seu voto. Adilson Carvalho, 15698. Para vereador, vote Bozo, amor e dedicação pelo povo, sempre do nosso lado. Fui eleito pela primeira vez em 1982, assumindo a Câmara em 83 pelo então MDB. Fui reeleito por mais 3 gestões, sempre fiel aos compromissos do PMDB. Nesses 18 anos de luta no Legislativo jauense, mantivemos a nossa fidelidade partidária, mesmo porque o PMDB sempre foi um partido que lutou pela democracia do nosso país e pelas causas sociais do nosso povo. Fiz questão dessa experiência no PMDB, implantar na nossa cidade. Fiz questão de, como vereador, de como segundo secretário, primeiro secretário, vice-presidente e presidente da Câmara, sempre fazer trabalhos e projetos voltados à nossa área social. Como presidente da Câmara, fiz questão de fazer as contenções de gastos no Legislativo para poder reverter em benefício da nossa população. Nos próximos programas, vocês saberão realmente aonde esses recursos foram destinados. Até o próximo programa. Dinheiro público é coisa séria, tudo para vereador 15666. Você já conhece o meu trabalho. Em todas as camadas da população, atuei na área social. Minha maior bandeira é o seu bem-estar. A Fazenda de Recuperação de Drogados está quase pronta. A Associação dos Catadores de Papel, um sonho considerado impossível, já é uma realidade. Está gerando empregos e melhorando a renda de muitas famílias. Os moradores do Jardim Sempre Verde já não vivem com medo das cheias que assolavam o bairro. Finalmente a luz chegou na Chácara Nunes e a realidade das famílias é bem diferente. Fui a porta-voz dos professores municipais junto à Secretaria de Educação para fazer valer as reivindicações de nossos mestres. Como primeira secretária da Câmara, participei diretamente
no repasse de verbas do município a várias entidades sociais. Lembra de mim? Quero fazer muito mais por Jaú. Alzirinha, 15633. Eleitor, pelo seu voto, você é procurado e tem valor para todos. O importante é que somos todos iguais perante a justiça eleitoral. Isto é a democracia. Então não perca o seu voto, não o deixe em branco e nem o anule. Pense e vote consciente. Não troque seu voto por nada, senão você mesmo pagará por isso no futuro. Não havendo eleitores corruptos, não existirão políticos corruptos. Começando pelos municípios é que mudaremos este país. Aos jovens que terão essa oportunidade pela primeira vez, peço-lhes que exerçam o seu direito de voto com alegria e responsabilidade. Como vereadora, trabalharei para que se construa mais creches e postos de saúde com plantão 24 horas. Também pretendo criar uma política agrícola que favoreça os agricultores em geral e assim contribuir para a maior geração de empregos. Sou Terezinha Albonete, número 15.630, com João Sanzovo e Rui Pacheco. O candidato a prefeito da coligação Prosseguir, aquele de sempre, foi impugnado por unanimidade pelo TRE. Uma impugnação assim tão radical, sem que um só de seus membros lhe concedesse o beneplácito do voto favorável ou da dúvida, significa que aquela candidatura estava mesmo totalmente irregular. Eu sou o Chichico, trabalharei pelo social com João e Rui. Minha bandeira é a Praça do Museu, a Vilivan e a Adjacências. Meu número é 12650. Quem chama a justiça de tapetão não tem respeito às leis do nosso país. Que respeito o grupo do candidato do PSDB e seus candidatos a vereador terão por você, eleitor? Sendo seu candidato a prefeito caçado pela justiça, que por sua vez fez a verdadeira justiça. Veja que prepotência. Tantos anos de vida pública, o candidato do PSDB teria, no mínimo, a obrigação de não cometer tal irregularidade na Fundação Educacional de Jaú. Sendo assim, no horário eleitoral gratuito, os candidatos a vereadores da situação estão tentando passar uma imagem de vítima sobre uma irregularidade cometida por seu próprio grupo. Chega de mentiras. Vamos dar um basta na mentira. Povo de Jaú, os autores das impugnações que cassaram a candidatura do Sr. Bauabe bateram as portas da justiça e a justiça os atendeu, dando um basta nas irregularidades que aquele político vinha cometendo. Por sinal, irregularidades que atentam contra a dignidade da população jauense. A utilização de sua emissora de rádio para fins políticos, burlando descaradamente a lei eleitoral. A inauguração de obras de boca de eleição para serem usadas como moeda eleitoral. E o mais escandaloso, a utilização da Fundação Educacional de Jaú, patrimônio do povo, como se fosse propriedade dele. Chega de descalabro com o dinheiro público. Já assistimos esse trágico filme tempos atrás, na Santa Casa de Jaú. O povo parabeniza a justiça, que não permitiu mais um caso de impunidade no nosso país. Eleitor, agora é hora de mudar. Dê oportunidade a um candidato que realmente defenderá os seus direitos. Conto com o seu voto. Crisante, 11660. Sou Roberto Bauman, o Purga, candidato a vereador. Meu número, 11.688. Peço seu voto para poder lutar pelas crianças e adolescentes, pois eles são o futuro de nossa cidade. Para isso, precisamos dar uma boa preparação, ou seja, bom nível de ensino, saúde, segurança e muito lazer. Amigo eleitor, assim disse o Senhor Jesus: pelo fruto se conhece a árvore. O seu candidato será um exemplo de vereador, se ele for um exemplo de vida. Meu nome é Sete, número 11677. Lembre-se, 11677.
Com o seu voto, poderei promover as reformas no trânsito. Com a implantação da Guarda Municipal, auxiliarei a Polícia Civil e Militar. Lutarei pela segurança da população. É hora da mudança. Vote Cabo Bosco 11.695. A multidão que esteve no Jardim Pedrometo já sentiu no comício do Valdemar como vai ser daqui para frente. O Valdemar está onde o povo está. E quando tentaram tirar o direito do Valdemar falar, todo mundo correu para dar um abraço, lá no Lago do Silvério. Daqui mesmo saiu uma carreata improvisada pelas ruas de Jaú. É o carinho e a solidariedade do povo, que não esquece quem sempre esteve ao seu lado e não aceita qualquer tipo de perseguição. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. A campanha de Valdemar tomou conta das ruas. Sou Valdemar, sou, não abro mão. Os moradores do Jardim Pedrometo não se importaram com o vento e o frio. Foram em peso ver o comício de Valdemar na noite de sexta-feira. Sou Valdemar 45, eu vou votar. O que as pessoas queriam mesmo era ouvir a palavra do Valdemar. E Valdemar deu o recado. Então, gente, o déficit habitacional no país inteiro é de 25%. Em Jaú é 3%. E a partir do ano que vem, com a nossa eleição, se Deus quiser, nós vamos zerar. Todo mundo que quiser ter o terreno para construir a sua casa vai ter. Quando o Valdemar para de falar, vai para onde o povo está. No meio da multidão, o Valdemar está em casa. Boa sorte pro senhor. Oh, que alegria! Tudo bem? Vamos, vai. Vamos lá! Ô, prefeito! Tem coisas boas, casa, terreno, tem muita coisa boa pra gente. Deus é nosso, Deus vai ajudar. Se nós eleger o João Zovo, acho que aí já vai sofrer, porque ele só vai pensando no rico. Deus vai fazer o seu Valdemar, vai entrar na prefeitura de novo, se Deus quiser. Se o povo da classe pobre está com você, o rico está com o outro. Estava muito triste, mas volto com você. Vai, senhor Morto. Nós vamos ganhar. Deus quiser. Nós vamos capacitar, hein? Não há de ser nada, não. O senhor vai ganhar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sou Valdemar, sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo desse chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele já vai pra frente. Sou Valdemar 45, eu vou votar. Ele tem experiência pra voltar. Ele é o prefeito que nós vamos eleger. Ele é o prefeito pra nossa Jaú crescer. Sou Valdemar, sou, não abro mão. Ele conhece cada palmo desse chão. Ele já sabe os problemas dessa gente. Sou Valdemar, com ele já vai pra frente. A Policlínica do Jardim Pedrometo já está funcionando.
Esse verdadeiro mini-hospital vai atender pacientes de mais de 10 bairros de Jaú. A obra custou R$ 480 mil. A policlínica vai dar vários tipos de atendimento. É a Prefeitura de Jaú cuidando da saúde da população com a seriedade que ela merece. A saúde está cada vez mais perto de você em Jaú. A Prefeitura recebeu na semana passada do Ministério da Saúde o ônibus Saúde nos Bairros, que vai levar dentistas e médicos aos bairros. O ônibus é um verdadeiro posto de saúde ambulante. Ele vai atender crianças, mulheres e fazer campanhas de vacinação e prevenção de doenças. O ônibus foi uma conquista do Conselho Municipal de Saúde de Jaú. Essa iniciativa da cidade de Jaú, que é inédita na nossa região, vamos atender as crianças dos bairros mais distantes no atendimento à saúde bucal e também vamos atender as suas mães na prevenção de câncer de colo de útero, que é uma novidade e é um sucesso na nossa cidade. O Valdemar agora tem um comitê feminino. Fica em uma das esquinas da Marechal Deodoro com a Quintino Bocaiúva. É a presença feminina na campanha do Valdemar. Apareça para levar suas sugestões para o governo do Valdemar. Bom, a presença da mulher na sociedade é muito importante, né? Ela tem um papel definitivo na sociedade. E na política, então, é mais ainda, né? Nossa gente sabe reconhecer quem trabalha por Jaú. Enquanto alguns passam a vida trabalhando por sua empresa e constituindo grandes impérios financeiros, outros se dedicam às causas públicas, ao povo. É uma questão de vocação e de amor pela cidade. Valdemar realizou grandes e importantes obras para Jaú, como as principais avenidas da cidade. Avenida Ana Claudina, Avenida João Ferraz Neto, Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, Avenida Zezinho Magalhães, Avenida Dudu Ferraz, Avenida Nenê Galvão, Avenida da Entrada Nova da cidade, a remodelação da Avenida Brasil e da General Isidoro. Valdemar fez escolas e centros de lazer, estações de tratamento de água e de esgoto, centros comunitários, viadutos, centros de saúde e a policlínica. Valdemar fez a rodoviária, o complexo de lazer do Lago do Silvério, a faculdade de Direito, o recapeamento de toda a cidade, a reforma do mercado municipal e conquistou o novo contorno rodoviário. Valdemar também construiu os principais bairros da cidade, como o Jardim Jorge Atala, o Jardim Pedro Ometo, o Jardim Ameriquinha, o Jardim Pires de Campos, o Jardim dos Pires, o Jardim Orlando Ometo e o Jardim Padre Augusto Sani, num total de 8.410 moradias, atendendo cerca de 34 mil jauenses que passaram a ter casa própria. Como se vê, ninguém fez tanto por nossa terra. Experiência e competência é Valdemar. O que é difícil de aceitar, o que é difícil de entender,